Boa noite, Dom. Meu nome é Natanael, e isso aconteceu já faz uns 2 anos. Mas a sensação ainda está aqui, sabe? Tudo começou quando minha mãe, Carla, finalmente comprou a nossa casa. Depois de uma vida inteira de aluguel e de contar cada moeda, ela conseguiu um financiamento bom pela firma onde trabalha. Para nós 3, eu, ela e minha irmãzinha Raíssa, era a maior coisa que já tinha acontecido com a gente. A casa ficava num lugar meio isolado. Era a última rua de um bairro que terminava de repente, dando lugar a uma estrada de terra batida, cercada por chácaras e terrenos grandes. Era uma casa simples, térrea, com um quintal enorme e um pouco selvagem, mas era nossa. Pela primeira vez, Raíssa, com seus 10 anos na época, teria um quarto só para ela. A felicidade dela contagiava. Eu, já com 21, só pensava no alívio de ver minha mãe finalmente podendo respirar sem a pressão do aluguel todo mês. Parecia que ali a gente finalmente ia ter paz. E no começo foi só isso que encontramos, uma calmaria que a gente nem conhecia, acostumados com o barulho constante da cidade. O som era o do vento e dos grilos, mas essa paz toda durou pouco. A primeira vez que notei algo estranho foi numa noite qualquer de dia de semana. Minha mãe e Raíssa já dormiam, e eu estava na sala, terminando umas coisas no computador. Foi quando eu ouvi um som tão rápido que quase pensei ter imaginado. Parecia um risinho de criança, muito rápido e baixo, vindo da direção do quintal dos fundos. Eu tirei os fones na hora. O coração deu uma acelerada boba. Fiquei esperando, mas só o que veio foi o silêncio de sempre. Impressão minha, pensei. Devia ser o cansaço. O vizinho mais próximo era longe demais para ouvir uma criança brincando àquela hora. Aquele risinho isolado, eu tentei esquecer aquilo. Mas uma semana depois, ficou impossível ignorar. Estávamos os 3 na sala, vendo um filme qualquer na televisão numa noite de sábado. Foi quando ouvimos os passos. Eram nítidos. Alguém andando do lado de fora, no cascalho que cobria o caminho da pequena porteira de madeira até a porta da frente. Não eram os passos apressados de um animal. Era o ritmo certo de alguém andando. Minha mãe olhou para mim na mesma hora, o controle remoto na mão, e baixou o volume da TV até ficar mudo. Você ouviu isso, filho? Ela perguntou a voz quase um sussurro. Eu só fiz que sim com a cabeça. Raíssa, que estava deitada no tapete, se sentou e abraçou os joelhos, os olhos enormes e fixos na porta. Ficamos os 3 parados, só ouvindo. Os passos iam e vinham. Parecia que a pessoa estava andando em círculos sem chegar na varanda, sem ir embora. Apenas andando. Meu primeiro pensamento foi o mais lógico. Podia ser alguém perdido procurando informação, ou talvez algum adolescente da região querendo fazer uma brincadeira sem graça. Me levantei devagar, tentando não fazer barulho, e fui até a janela da sala. Afastei um canto da cortina, só uma fresta mínima. A única luz que tinha lá fora era a da lâmpada da nossa varanda, e ela não iluminava muita coisa além dos primeiros metros do quintal. Não vi absolutamente ninguém. Nada. Mas os passos continuavam. O som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo agora. E então um baque surdo e forte na porta da frente. Nós 3 demos um pulo no lugar. Raíssa soltou um gritinho abafado e correu para o lado da minha mãe no sofá. Aquele som não deixava dúvida. Era como se alguém tivesse jogado uma pedra, e com força. Senti um medo diferente. Não era um medo comum de assalto ou algo assim. Era a estranheza da situação toda. Quem andaria em círculos no escuro para depois atirar uma pedra e sumir? Fiquem aqui, eu disse, e minha voz saiu firme, nem sei como. Andei até a porta e espiei pelo olho mágico. A luz amarelada da varanda mostrava o caminho de cascalho completamente vazio. Ninguém. Esperei 1 minuto inteiro, talvez 2. O silêncio lá fora era pesado, total. Girei a chave na fechadura com o máximo de cuidado e abri a porta só um pouquinho. O ar frio da noite entrou de uma vez. Não tinha ninguém. E o mais esquisito, não tinha pedra nenhuma no chão. Olhei por toda a varanda, desci os 2 degraus. Nada. O que quer que tenha feito aquele barulho, não deixou vestígio. Fechei a porta, girei a chave, a trava de segurança,
tudo. Quando me virei, minha mãe estava de pé, com Raíssa abraçada nas pernas dela. Nenhuma das duas disse uma palavra, mas o olhar delas dizia tudo. A paz da nossa casa nova tinha acabado. Depois daquela noite, um clima de alerta constante se instalou em casa. A gente evitava tocar no assunto, mas ele estava no ar, pesado. Minha mãe começou a trancar as portas assim que escurecia, e eu passei a deixar a luz da varanda acesa a noite inteira. Os barulhos do lado de fora diminuíram, quase sumiram. Por uns dias, eu até me permiti pensar que tinha sido um caso isolado, uma brincadeira de mau gosto que não ia se repetir. Foi um engano terrível. A coisa não foi embora. Ela só mudou de tática. E o foco, e para piorar, passou a ser a Raíssa. Começou de um jeito sutil. Minha irmã sempre foi uma menina quieta, que gostava de brincar sozinha no quarto com suas bonecas. Mas ela começou a conversar. E não era aquela conversa que criança tem com brinquedo, em que ela mesma faz todas as vozes. Não. Ela falava e fazia pausas longas, como se estivesse ouvindo atentamente uma resposta. Eu escutava do corredor, parado, sem coragem de interromper. A voz dela era baixa, como se fosse um segredo. Numa tarde, eu estava passando pela porta entreaberta do quarto dela e a ouvi dizer claramente: "Não, Túlio, a mamãe não deixa, é perigoso." Meu estômago afundou. Entrei no quarto no mesmo instante, tentando parecer o mais casual do mundo. "Com quem você está falando, pequena?" Perguntei, forçando um sorriso que não chegou aos olhos. Raíssa olhou para mim sem nenhuma surpresa, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela apontou para a cadeira de balanço vazia no canto do quarto. "Com o Túlio, ele mora aqui no quintal." Eu senti um calafrio subir pela minha nuca. Tentei manter a voz neutra. "Ah, é? E como ele é?" "Ele é triste," ela disse. "E ele sente frio o tempo todo." Aquilo acabou comigo. Naquela mesma noite eu não consegui dormir. Fiquei horas olhando pela janela do meu quarto, que dava para a lateral do quintal. Não ventava. As folhas das árvores estavam completamente paradas, mas o balanço velho de pneu que tinha lá, pendurado num galho grosso de uma mangueira, se movia lentamente, para frente e para trás, para frente e para trás. Como se alguém invisível e muito leve tivesse acabado de se levantar dali. O medo que eu sentia não era mais por mim, era pela minha irmã. O que essa coisa queria com ela? A ideia de ter algo que a gente não podia ver, ali dentro de casa, sussurrando coisas para Raíssa, me revirava o estômago. Eu não contei para a minha mãe sobre as conversas. Para quê? Só ia deixar ela ainda mais apavorada. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Eu só não fazia a menor ideia de por onde começar. Eu passei os dias seguintes numa tensão constante, observando cada gesto da Raíssa, tentando decifrar suas conversas silenciosas. Eu precisava de algo, qualquer coisa, uma pista. E foi ela quem me deu, sem nem perceber. Numa tarde de sábado, estávamos nós dois no quintal. Eu, tentando limpar um pouco do mato perto da cerca dos fundos, e ela, sentada nos degraus da porta da cozinha, quieta. De repente, notei que ela olhava fixo para um ponto específico, bem no canto do terreno, onde o mato era mais alto e denso, quase na divisa. "O que foi, pequena?" Perguntei, secando o suor da testa. "O Túlio tá ali," ela respondeu, apontando com o queixo. A voz era neutra, como se estivesse comentando sobre um passarinho. "É onde ele gosta de se esconder. Ele falou que foi lá que ele dormiu pela última vez." Aquelas palavras, "dormiu pela última vez", foi um baque. Eu larguei a enxada no chão. Meu coração começou a bater de um jeito descontrolado, uma mistura de pavor e uma urgência estranha de confirmar o que eu já temia. Eu tinha que ir até lá. Pedi para Raíssa entrar para beber uma água, qualquer desculpa para ela não me ver indo até aquele canto. Assim que a porta se fechou, eu fui. Andei devagar. Cada passo parecia pesado. O mato era alto, arranhava a lona da minha calça. Fui abrindo caminho com as mãos, sentindo o cheiro forte de terra úmida e folha seca. O lugar tinha uma energia esquisita, um silêncio diferente do resto do quintal. E foi então que eu vi. Quase pisei em cima. Era uma cruz. Pequena, feita com 2 ripas de madeira escura, já esverdeada de limo,
apodrecendo pela umidade, fincada torta no chão. Estava quase toda engolida pela vegetação. Alguém tinha colocado aquilo ali há muito, muito tempo. Com as mãos trêmulas, eu me ajoelhei e comecei a arrancar o capim e as pequenas samambaias que cresciam ao redor dela. A madeira estava áspera, soltando farpas. E nela, entalhado de um jeito rústico, quase amador, estava um nome. Túlio. Logo abaixo do nome, uma data com os números mal feitos, mas legíveis, entalhando 15 de abril de 1990. Eu cheguei a perder o fôlego. Fiquei ali, de joelhos na terra, olhando para aquelas letras, para aqueles números. Não era a imaginação da minha irmã. Não era um amigo invisível. Era real. Existia um menino chamado Túlio e algo terrível tinha acontecido com ele exatamente ali, naquele pedaço de chão que agora era nosso. A tristeza que Raíssa via nele, o frio que ele sentia, tudo começou a fazer um sentido horrível. Levantei, sentindo as pernas bambas. Voltei para casa quase correndo. Chega de esconder as coisas. Minha mãe precisava saber. Chamei minha mãe e mostrei a foto que tirei da cruz no celular. Contei tudo. Sobre o riso abafado, os passos no cascalho, a batida na porta e, por fim, as conversas que eu ouvia Raíssa ter com o tal do Túlio. Eu vi o rosto dela se transformar, passando pelo choque, pela negação e pousando num tipo de medo. Ela abraçou a Raíssa com força, como se o meu simples relato pudesse fazer o menino aparecer ali, no meio da nossa cozinha. Depois que o pavor inicial assentou, a determinação tomou conta dela. Nós vamos falar com a vizinha, ela disse com a voz firme. A única que tem por aqui. Alguém tem que saber dessa história. No dia seguinte, um domingo, minha mãe assou um bolo simples de laranja. Disse que não podíamos chegar na casa dos outros de mãos abanando. Fomos os três, andando pela estradinha de terra. A casa dela era a única outra construção visível da nossa. Uma moradia antiga, mas muito bem cuidada, com um jardim teimoso cheio de flores coloridas. Quem nos atendeu foi uma senhora de cabelo todo branco, preso num coque, e com as mãos enrugadas de quem já trabalhou muito na terra. Era a Dona Maria. Ela sorriu ao nos ver, um sorriso que não parecia ter maldade. Vizinhos novos, que alegria, entrem por favor, estava passando um café agora mesmo. O interior da casa dela era escuro e fresco, com cheiro de café forte e de móveis antigos. Sentamos na cozinha. Depois de um tempo de conversa fiada sobre o calor e a dificuldade do ônibus passar por ali, minha mãe tomou coragem. Contou com a voz meio trêmula que havíamos encontrado uma cruz de madeira no nosso terreno. Dona Maria parou de mexer o açúcar em sua xícara. Ela não demonstrou surpresa alguma. Apenas pousou a colher no pires, fazendo um barulho pequeno e seco. Seu olhar veio direto na minha direção. A cruz do menino, pensei que o mato já tinha comido ela toda. A senhora sabe o que aconteceu? Eu perguntei, sentindo um nó se formar na minha garganta. Ela suspirou um suspiro longo e pesado. Saber, ninguém nunca soube a história inteira. E não é coisa bonita de se ouvir. Ela fez uma pausa, olhou para Raíssa, que estava encolhida ao lado da minha mãe, e depois voltou o olhar para nós. Faz muitos anos. Isso aqui era tudo mais vazio. Eu o encontrei. Foi numa manhã fria de abril. Tinha um caixote de feira, desses de madeira, jogado perto da cerca. Achei que era só lixo. Quando cheguei perto, vi que ele estava lá dentro, encolhidinho, já sem vida. Tinha os lábios e as pontas dos dedos roxos de frio. Minha mãe levou a mão à boca, os olhos se encheram de lágrimas. Eu senti um vazio gelado no estômago. A gente chamou quem cuidava das coisas na época, continuou Dona Maria, com a voz sem emoção nenhuma. Não adiantou nada. Ninguém veio procurar, ninguém deu queixa de sumiço. Era uma gente muito pobre que vivia por aqui, sabe? Tinham muitos filhos, as crianças se criavam meio sozinhas. A gente pegou o corpinho dele e levou de porta em porta, nas poucas casas que tinham. Ninguém reconheceu. Ninguém quis o menino. Ela bebeu um gole de café, os olhos fixos num ponto da parede, como se visse a cena de novo. O nome, Túlio, fui eu que dei, não podia enterrar a criatura sem nome. Meu falecido marido fez a cruz.
Nós mesmos cavamos e enterramos ele ali. Foi o único gesto de dignidade que a gente pôde dar. Um silêncio terrível tomou conta da cozinha. Ele ainda está lá, eu disse, a voz quase não saindo. Minha irmã conversa com ele. Dona Maria me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Não era pena nem surpresa, era reconhecimento. Eu sei, a alma dele não descansou. É uma alma zangada, muito solitária. Ele não gosta de ser ignorado. As outras pessoas que moraram aí não duraram muito. Tinham medo. Uma vez tentei avisar uma família assim que chegaram. Me olharam como se eu fosse uma velha caduca. Aprendi que não se força ajuda em quem não pede. Ela se inclinou um pouco na cadeira. A voz baixou, tornando-se confidencial, quase uma ordem. Agora a terra é de vocês. Então a responsabilidade também é. Vocês precisam se apresentar. Deixem coisas para ele. Uma fruta, um doce, um brinquedo pequeno. Mostrem que sabem que ele está ali. É o único jeito de ter sossego. Saímos de lá com o bolo intocado na travessa. A história era de uma tristeza profunda. Mas as últimas palavras de Dona Maria ecoavam na minha cabeça. Não tinham soado como um conselho. Parecia que ela estava passando a responsabilidade para a gente. A responsabilidade é de vocês. Voltamos para casa em silêncio. Cada um de nós perdido nos próprios pensamentos. A história de Dona Maria pesava no ar como uma nuvem de chuva. Naquela noite, sentados à mesa da cozinha, minha mãe tomou a decisão. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua voz era firme. Nós vamos fazer o que ela disse. Eu hesitei por um momento. Aquilo tudo soava como uma superstição antiga, algo que não deveria fazer sentido no nosso mundo. Mas o que mais a gente podia fazer? Chamar a polícia? Um padre? Quem acreditaria numa história dessas? Olhei para Raíssa, que desenhava num caderno completamente alheia à gravidade da nossa conversa. O medo de que aquela coisa continuasse a chegar perto dela era muito maior do que qualquer dúvida minha. No dia seguinte, minha mãe limpou aquele canto do terreno. Com um cuidado quase maternal, ela mesma arrancou o mato que restava ao redor da cruz. Plantou umas mudas de flores simples, dessas que se compra em saquinhos no mercado, dizendo que um menino não podia ficar num lugar tão abandonado. Raíssa, depois de pensar muito, escolheu um dos seus brinquedos, um bonequinho pequeno e colorido que ela gostava. Eu peguei uma maçã, a mais vermelha e bonita que achei na fruteira. Fomos os três até a cruz de madeira. O sol da tarde filtrava por entre as folhas das árvores, criando um clima estranho, pesado. Minha mãe ajeitou a terra fofa em volta da cruz e regou as flores. Raíssa colocou o bonequinho de pé encostado na madeira. Eu deixei a maçã ao lado dele. Ninguém disse uma palavra. Não havia oração a ser feita. Era apenas um gesto, uma entrega, uma apresentação, como a vizinha tinha dito. E o silêncio veio. Nas noites seguintes, a casa ficou completamente quieta. Nenhum passo no cascalho, nenhuma batida na porta. O balanço de pneu permaneceu imóvel. E o mais importante, Raíssa parou de falar com o Túlio. Ela voltou a ser a menina de antes, barulhenta e cheia de vida. Minha mãe parecia outra pessoa. Um peso enorme tinha saído dos ombros dela. A paz, a verdadeira paz que a gente tanto buscou, parecia ter finalmente chegado. Mas para mim ela nunca chegou. Algumas semanas se passaram. Numa noite eu estava na varanda olhando para o nosso quintal escuro. A casa estava em silêncio. Minha mãe e irmã dormiam seguras lá dentro. Eu deveria sentir alívio. Mas o que eu sentia era um aperto no peito. Foi quando eu entendi, com uma clareza que me apavorou, o que Dona Maria quis dizer com "a responsabilidade é de vocês". Aquele silêncio todo não era de graça. Era o resultado de um acordo que a gente fez sem nem saber. O sossego tinha um preço. A gente não tinha apaziguado um fantasma, nós o adotamos. O sonho da casa própria, o lugar que seria o símbolo da nossa liberdade, virou a nossa âncora. Como poderíamos vender a casa um dia, sabendo que estaríamos simplesmente passando o problema para outros? Como poderíamos ir embora e deixar Túlio sozinho de novo para assombrar a próxima família? Nós não podíamos. Estávamos presos. Presos àquela terra, àquela história.
aquele ritual. Hoje, uma vez por mês, eu vou até o canto do terreno. A maçã de muito tempo atrás já sumiu, o bonequinho está desbotado pelo sol e pela chuva. Eu deixo uma fruta nova, às vezes um doce. Virou parte da rotina. Cuido para que minha mãe e irmã não percebam o peso que isso tem para mim. Elas têm a paz que merecem. Eu tenho a certeza do nosso pacto. Olho para a nossa casa, tão sonhada, e só consigo pensar que ela é a nossa gaiola. E o silêncio que mora nela é o som do que a gente vai ter que aguentar para sempre. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Meu nome é Abner. Escrevo porque preciso que alguém, fora do meu círculo, saiba o que aconteceu com a minha família. Preciso organizar as ideias, colocar em palavras, e talvez assim entender se o que eu sinto é paranoia minha ou se o perigo é real. Tudo começou há uns 3 anos, quando eu tinha 17. A vida ia bem, normal, até o dia em que a bomba explodiu. Descobrimos que meu pai mantinha uma segunda família. Não era um caso, uma aventura. Era uma vida inteira paralela com outra mulher e filhos. A revelação acabou com o que a gente chamava de casa. Para piorar, minha mãe, Matilde, estava grávida de quase 6 meses do meu irmão mais novo. Ou irmã, a gente ainda não sabia. O médico foi categórico. O estresse e a tristeza profunda podiam causar um parto prematuro, e a gravidez se tornou de risco. O silêncio em casa ficou pesado. A gente se falava o mínimo necessário, e cada um tentava, à sua maneira, não dar mais trabalho. Eu e meus irmãos nos concentramos nos estudos, nas tarefas. Qualquer coisa para não sermos um peso a mais. Foi nessa época que minha tia Rebeca, irmã da minha mãe, veio morar conosco. Ela chegou com 2 malas e a missão de cuidar da Matilde. Minha tia sempre foi diferente. Uma mulher de muita fé, mas uma fé que misturava um pouco de tudo. O apartamento rapidamente começou a ter um cheiro constante de erva queimada, de incenso. Ela vivia preparando o que chamava de banho de descarrego com arruda e guiné para minha mãe, e andava pela casa borrifando água com sal grosso nos cantos. A gente aturava, claro, era o jeito dela de ajudar. Mas a tristeza da minha mãe não diminuía. Ela passava horas sentada na poltrona da sala, a mão na barriga, olhando para o nada. Numa noite, depois de mais um dia de silêncio absoluto, minha tia sentou ao lado dela. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Matilde, a gente precisa fazer algo mais forte. Isso não está adiantando. Minha mãe demorou a responder, o olhar ainda perdido. O que mais você quer fazer, Rebeca? Não tenho força para nada. Conheço uma mulher. Minha tia insistiu, se inclinando para a frente. Uma senhora. Ela é vidente, mas é séria. A sida do meu trabalho foi nela. Disse que a mulher resolveu a vida dela. Ela pode te dar uma luz, um caminho. Eu, que ouvia tudo da porta da cozinha, senti um incômodo. Aquilo soava a charlatanismo, a explorar a dor de alguém. Mas quando olhei para o rosto exausto da minha mãe e vi um pingo de curiosidade, ou talvez só cansaço, fiquei quieto. Eu não sei, minha mãe murmurou. Por favor, pela criança. Apelou minha tia. Minha mãe suspirou. Foi um som longo que parecia que carregava o mundo nas costas. E então ela cedeu. Não por acreditar, eu sei, mas por cansaço, para que a irmã a deixasse em paz. Tudo bem, Rebeca, a gente vai. A tal vidente morava a quase 1 hora de casa, num daqueles bairros residenciais mais antigos, cheios de sobrados e ruas tranquilas. A viagem de carro foi silenciosa, cada um perdido no seu próprio mundo. Em certo momento passamos por um restaurante chinês, um lugar grande com uma fachada vermelha e 2 dragões de pedra na entrada que chamaram a atenção. Um dos meus irmãos comentou que poderíamos parar lá na volta. Minha mãe, que até então olhava a paisagem pela janela, se virou. A voz dela estava baixa.
Melhor não marcar nada, filhos. Ir nessas pessoas mexe com a gente. Não sei como vou sair de lá. Não quero estragar o passeio de vocês. Na hora apareceu só um comentário de quem está sendo cautelosa. Hoje, essa frase ecoa na minha cabeça de um jeito diferente. A casa de Dona Vera era um sobrado de cor clara, muito bem conservado. Tinha um portão baixo de ferro e um pequeno jardim na frente. Quem nos atendeu foi ela mesma, uma senhora de talvez 70 anos, com o cabelo todo branco preso num coque perfeito e vestida inteiramente de branco. Ela nos recebeu com um jeito calmo, simpático, nos convidando a entrar e nos oferecendo um chá de capim-cidreira que, segundo ela, ajudava a acalmar o espírito. A sala de atendimento era nos fundos, um cômodo com pouca luz natural e um tapete grosso no chão. Havia uma mesa redonda no centro. Ela pediu que nos sentássemos e focou toda a sua atenção na minha mãe. Ela não pegou na mão dela, não tirou cartas. Apenas a encarou por 2 minutos, que demoraram uma eternidade. O silêncio era total. Só se ouvia o zumbido de um incenso. A senhora carrega uma tristeza que já não cabe mais no peito. A mulher disse finalmente. A voz era serena, mas firme. E essa dor está passando para a criança. Já sabe que é uma menina, não é? Minha mãe negou com a cabeça, surpresa. Não tive como ver ainda. Pois é uma menina e vai ser uma criança muito sensível. Vai sentir tudo o que a senhora sente. Dona Vera fez uma pausa e o olhar dela ficou mais firme. Seu marido está com outra, mas não é um caso recente. Essa mulher é o amor da vida dele. Ele a conheceu muito antes de se casar com você. Ele não vai deixá-la, nem por você, nem pelos filhos. A separação de vocês é definitiva. Ela disse tudo isso com a mesma naturalidade de quem lê uma lista de compras. Eu fiquei sem ar. Olhei para meus irmãos e eles estavam igualmente chocados. Como ela podia saber daquilo? Minha mãe, que estava dura feito pedra, finalmente desabou. Começou a chorar. Um choro baixo no início, que foi crescendo até se tornar um choro que tremia o corpo todo. Meu primeiro instinto foi levantar e abraçá-la, mas no momento em que me movi, a vidente estendeu a mão na minha direção, a palma aberta num gesto que me barrou. Não, rapaz, ela disse sem desviar os olhos da minha mãe. Isso é necessário. Ela precisa tirar toda essa dor de dentro. Essas lágrimas são os meses de força que ela teve que fingir para que a família não ruísse. Deixe-a chorar. Ninguém morre por limpar a alma. Ela vai ficar bem. A ordem foi dita com uma voz suave, mas não havia dúvida de que era uma ordem. E nós obedecemos. Ficamos ali, parados, assistindo minha mãe se desmanchar na nossa frente. Depois que o choro da minha mãe finalmente diminuiu, se transformando em soluços cansados, Dona Vera mudou o tom. A voz dela se tornou mais branda, quase doce, como se estivesse passando um remédio na ferida que ela mesma abriu. Mas essa dor abre espaço, ela disse, e minha mãe levantou o rosto para encará-la. Muito em breve a senhora vai conhecer outro homem, um homem bom, que vai amar seus filhos como se fossem dele. Sua família não vai acabar, Matilde, ela só vai mudar de forma para algo mais forte e verdadeiro. A felicidade está esperando. Ela se levantou, indicando que a sessão havia terminado. Enquanto nos acompanhava até a porta, ela colocou a mão no ombro da minha tia. E ao saírem daqui, façam um favor a si mesmos. Seus olhos passaram por todos nós. Parem naquele restaurante chinês que lhes chamou a atenção. A sorte pode nos encontrar em qualquer lugar, mas a gente precisa estar de porta aberta. Comemorem. A vida de vocês recomeça hoje. O caminho de volta foi o oposto da ida. Minha tia Rebeca falava sem parar, maravilhada com a precisão da mulher, certa de que tinha testemunhado um milagre. Meus irmãos estavam quietos, provavelmente processando tudo. Mas era a minha mãe que me deixava inquieto. Ela não parecia uma pessoa que tinha acabado de ter o coração partido e chorado por 1 hora. Ela estava calma, uma serenidade profunda, que eu nunca tinha visto nela. De vez em quando, eu a olhava pelo retrovisor e ela estava com um sorriso leve nos lábios, acariciando a barriga distraidamente. Não era a paz de alguém que tinha encontrado uma resolução,
mas a paz de quem teve o problema simplesmente removido, apagado. Na hora, confesso, o sentimento que prevaleceu foi o alívio. Vê-la daquele jeito era infinitamente melhor do que o fantasma que ela tinha virado em casa. Mas lá no fundo, uma coisa pequena e insistente me dizia que aquilo não estava certo. Aquela calma não era dela, parecia algo emprestado. Minha tia Rebeca, empolgada, nem cogitou ir para casa. A mulher disse para virmos aqui. É um sinal, Matilde, temos que obedecer. Eu esperava que minha mãe recusasse, que dissesse que estava cansada. Mas ela apenas deu de ombros com aquele mesmo sorriso sereno no rosto. Por mim, tudo bem, até que estou com fome. O jeito fácil com que ela concordou me deixou com o pé atrás. Não era a minha mãe ali falando. Era uma versão dela, mais dócil, mais programável. Estacionamos em frente ao restaurante. O lugar era exatamente o que parecia. Um salão amplo, com mesas de toalha plástica vermelha e um buffet comprido, cheio de travessas de inox. Pela primeira vez em meses, o clima na nossa mesa era leve. Minha tia falava animadamente. Meus irmãos pareciam mais relaxados. Eu tentava me forçar a sentir o mesmo alívio, a acreditar que aquilo era um recomeço. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que estava assistindo a uma peça de teatro e que a qualquer momento as luzes se acenderiam. Estávamos no meio da refeição quando um menino desses que vendem pequenos artesanatos nas mesas se aproximou do homem que comia sozinho numa mesa perto da nossa. Ele ofereceu uns bichinhos de barro e o homem pareceu interessado, mas depois de procurar nos bolsos, balançou a cabeça negativamente. Foi então que ele se levantou, veio em direção à nossa mesa segurando uma nota de R$100, o rosto um pouco sem graça. Com licença, boa tarde. Desculpem o incômodo, por acaso algum de vocês conseguiria trocar essa nota para mim? Queria comprar uma coisinha do garoto e estou sem trocado. O olhar dele encontrou o da minha mãe, e foi ela quem respondeu antes de qualquer um de nós, já abrindo a bolsa com uma naturalidade espantosa. Claro, eu troco sim, sem problemas. Enquanto ela contava as notas menores, eles trocaram algumas palavras. Ele agradeceu, ela disse que não era nada. E então eles sorriram um para o outro. Um sorriso rápido, normal, de circunstância. Mas para mim foi como ver a cena em câmera lenta. Naquele instante a voz da vidente ecoou na minha cabeça. A sorte pode nos encontrar em qualquer lugar. A sugestão, a nossa vinda, o homem sozinho, a necessidade exata de um troco, a interação direta com a minha mãe. As peças se encaixaram com uma clareza horrível. Aquilo não era uma coincidência, era uma cena. E o homem, que agradeceu mais uma vez e voltou para a sua mesa, não era um estranho. Era um ator cumprindo seu papel. E nós, a plateia, nem sabíamos que o espetáculo já tinha começado. Os meses seguintes passaram voando como num filme, seguindo o roteiro à risca. Meus pais se divorciaram. Foi um processo estranhamente pacífico, sem as brigas e o arrastar de pés que a gente esperava. Foi tudo resolvido em cartório de forma quase burocrática. E como se seguisse uma deixa, o namoro da minha mãe com o Edmilson começou. Ele era perfeito, perfeito demais. Trazia flores, ajudava nas tarefas de casa, tinha uma paciência infinita com meus irmãos mais novos. Ele nos tratava com um carinho calmo e constante que parecia completamente genuíno. Minha tia Rebeca vivia dizendo que ele era um presente dos céus, uma resposta às suas orações. Logo depois minha irmãzinha nasceu, Valentina, uma criança linda e, graças a Deus, muito saudável. Ela se tornou o centro de tudo, a alegria da casa, como minha tia repetia sem parar. Minha mãe parecia outra mulher florescendo naquela nova vida, naquele novo amor. Todos à minha volta pareciam ter encontrado a paz. Todos, menos eu. Eu observava. Eu via como minha mãe, que antes tinha opiniões fortes sobre tudo, agora concordava com qualquer coisa que o Edmilson sugeria. A personalidade dela parecia diluída, suavizada. Eu olhava para aquela felicidade de comercial de margarina e só sentia um nó no estômago. Eu estava feliz por eles, de verdade. Mas uma parte de mim gritava que aquilo era uma farsa. Uma farsa muito bem construída. A confirmação veio numa tarde de sábado, quase um ano depois da visita à vidente. Edmilson ia resolver umas coisas no centro da cidade e me ofereceu uma carona.
Eu aceitei. O carro dele era novo, limpo, organizado. Eu vinha observando Edmilson há meses, procurando qualquer coisinha fora do lugar. Naquela tarde, dentro do carro, vi minha chance. Reclamei de uma dor de cabeça súbita, perguntando se ele por acaso não tinha um analgésico. Deve ter na nécessaire, dentro do porta-luvas. Pega lá para mim também, por favor. Ele disse, solícito como sempre. Abri o compartimento. A nécessaire estava lá e ao lado dela, sua carteira de couro. E junto da carteira, um outro objeto. Um objeto pequeno, inofensivo para qualquer um. Mas que para mim foi como levar um soco no estômago. Era um saquinho de pano. Um tecido xadrez, simples, amarrado com uma fitinha vermelha já meio desbotada pelo sol. Meu coração falhou uma batida. Gelei. Eu conhecia aquele saquinho. Era idêntico. Exatamente igual ao amuleto que Dona Vera tinha dado para minha mãe, para proteger a gravidez e a criança. Um que a minha mãe guardava no fundo da gaveta de roupas dela como se fosse a coisa mais sagrada do mundo. Peguei a carteira e entreguei para ele, forçando minha mão a não tremer. Ele agradeceu, sorriu e pareceu não perceber nada. Mas para mim, ali, dentro daquele carro em movimento, perdi o chão. Não havia mais espaço para dúvida, não era destino, não era sorte, era um plano. Edmilson não tinha nos encontrado por acaso. Ele já estava conectado a Dona Vera muito antes de precisar de troco para uma nota de R$100 num restaurante chinês. A nossa salvação tinha sido encomendada. Eu não disse nada. O que eu poderia dizer? Entreguei a carteira e passei o resto da viagem em silêncio, o saquinho xadrez queimando na minha memória. Nos dias seguintes, aquela verdade começou a pesar em mim. Cada sorriso trocado entre minha mãe e Edmilson, cada risada dos meus irmãos, cada momento de paz doméstica parecia agora uma cena grotesca, uma mentira bem contada. Tentei sondar meu irmão do meio, o mais próximo de mim em idade. Comentei, como quem não quer nada, que Edmilson parecia bom demais para ser verdade. Ele riu, um riso genuíno, e deu um tapa no meu ombro. Para com isso, Abner. A gente finalmente tem paz e você quer arranjar problema? Deixa a mãe ser feliz. A resposta dele, tão simples e final, foi como outra grade se fechando. Tentei uma última vez. Uma noite, durante o jantar, a família toda reunida, forcei um tom casual que saiu mais trêmulo do que eu gostaria. Mãe. Comecei e todos olharam para mim. Você nunca mais pensou em voltar naquela senhora? Ah, Dona Vera? O garfo de Edmilson parou no ar. Ele e minha mãe trocaram um olhar. Não foi um olhar de pânico ou surpresa. Foi um olhar rápido, de entendimento, de cumplicidade. Foi Edmilson quem respondeu por ela, pousando a mão sobre a da minha mãe na mesa. Ele sorriu para mim, um sorriso calmo, paternal. Acho que não tem mais necessidade, campeão. O que ela tinha que fazer, ela já fez, não acha? A vida de vocês entrou nos eixos. Minha mãe concordou com um aceno de cabeça, a mesma cara tranquila de sempre. É verdade, filho. Aquilo foi só para uma fase. Já passou. Estamos bem agora. Já passou. A frase bateu em mim com a força de uma porta batendo na minha cara. Naquele momento eu entendi como a armadilha funcionava de verdade. Não adiantava confrontar. Não adiantava mostrar provas. Eles não negariam. Eles simplesmente não veriam o problema. Para eles, a vidente era uma ferramenta que tinha sido usada para um fim nobre. A felicidade deles. Eles não estavam sendo enganados. Eles tinham recebido exatamente o que foi prometido. Não dá para convencer alguém a sair de uma vida perfeita, mesmo que seja de mentira, e a porta esteja trancada por fora. Hoje eu vivo nessa prisão perfeita com eles. Eu participo dos almoços de domingo, sorrio para as fotos, finjo ser parte dessa família feliz e reestruturada. Mas por dentro, sou o único que sabe que essa felicidade toda é uma prisão. Sou o único que vê as grades. O meu verdadeiro terror, no entanto, tem 1 metro de altura e cabelos cacheados. Minha irmã, Valentina, a menina sensível que a vidente anunciou. Ela é uma criança doce, mas às vezes vejo coisas. Outro dia, durante o almoço, ela deixou um brinquedo cair e, em vez de chorar, apenas olhou para Edmilson,
que fez um leve aceno com a cabeça. Só então, ela começou o choro. Às vezes, quando a casa está em silêncio, eu a pego olhando para um ponto fixo na parede com um olhar vazio que não pertence a uma criança de 2 anos. Às vezes, no meio da noite, eu a escuto sussurrar sozinha no berço. Não são palavras, mas a melodia é estranhamente familiar, como uma canção de ninar ao contrário. E eu me pergunto, com um medo que me trava, se ela, que foi concebida e nasceu no meio desse feitiço, é a peça final do tabuleiro. A garantia de que o roteiro será cumprido para sempre. Ou se de alguma forma ainda mais terrível, ela é a única que, além de mim, também sabe a verdade. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Eu nunca fui uma pessoa de acreditar em nada fora do normal. A vida toda me ensinaram que para tudo existe uma explicação, um motivo lógico, e eu levei isso comigo quando comecei a trabalhar. Tinha uns 20 e poucos anos, recém-formado como técnico de enfermagem, e meu primeiro emprego foi justamente na ala de cuidados paliativos de um hospital filantrópico. Era um prédio antigo, daqueles enormes, com corredores que pareciam não ter fim e um cheiro constante de produto de limpeza tentando disfarçar o que todo mundo sabia que estava ali. Meu trabalho era, na maior parte do tempo, uma rotina silenciosa. Aferir pressão, trocar um soro, ajudar com a higiene, conversar com as famílias. O silêncio ali era diferente. Não era de paz. Era um silêncio pesado, uma espécie de sala de espera para a morte. E, para ser sincero, nos primeiros meses, eu achava que estava lidando bem com isso. Criei uma casca, sabe? Encarava a morte como o que ela é. O fim de um processo biológico. Um evento triste, claro, mas natural. Sem mistério. Eu me orgulhava de ser assim, de conseguir manter a cabeça no lugar enquanto ao redor as emoções estavam sempre no limite. As famílias choravam, os pacientes às vezes se desesperavam, e eu estava lá, firme, fazendo o que precisava ser feito. Pensava que essa postura profissional, quase fria, era a única forma de sobreviver naquele ambiente sem enlouquecer. Eu nem imaginava que não são as paredes de um hospital que guardam as coisas mais estranhas, mas sim o que acontece dentro da cabeça das pessoas, bem na fronteira entre a vida e o que vem depois. Tudo começou a mudar por causa de uma senhora. Uma senhora e algo que até hoje eu não sei dar um nome. O quarto em questão era o 107. A paciente era a dona Aurora, uma senhora já com seus 90 e tantos anos, tão frágil que quase desaparecia no meio dos lençóis brancos. Quem a acompanhava dia e noite eram suas 2 filhas, Luzia e Regina. As 2 já eram senhoras também, e dava para ver no rosto delas o cansaço de dias de vigília. Elas se revezavam numa poltrona desconfortável ao lado da cama, cercadas por copos d'água pela metade e revistas de palavras cruzadas que nunca eram preenchidas. Em uma das minhas rondas noturnas, passei pela porta entreaberta do quarto. Eu ia só dar uma olhada, perguntar se precisavam de algo, quando vi uma das filhas, a Luzia, se levantar de repente. Ela começou a abanar as mãos no ar perto da janela, com uma expressão de pura irritação. Pensei que talvez fosse um mosquito. O calor daquela época do ano trazia muitos. Me aproximei mais. "Está tudo bem por aqui?" Perguntei da porta com a voz baixa para não acordar a dona Aurora. Luzia se virou para mim, o rosto vermelho de esforço e cansaço. Ela forçou um sorriso. "Ah, não é nada, filho, obrigada. É só uma mariposa que entrou. Sabe como é, daquelas bem escuras, grandes. Não sei por onde entrou e a teimosa não quer sair. Achei estranho porque a janela tinha tela, mas para acalmá-la entrei no quarto. Deixa eu ajudar a senhora com isso. Fui até a janela e olhei por toda parte. Atrás da cortina, nos cantos do teto, perto do abajur. Não havia nada, nenhum inseto. A outra filha, Regina, que estava quieta até então, balançou a cabeça e falou, quase num sussurro, "Ela é teimosa." Eu sorri meio sem graça e disse que a mariposa provavelmente já tinha saído, mas quando olhei para a cama,
Vi que os olhos da Dona Aurora estavam abertos, e ela olhava fixamente para o mesmo canto vazio que a filha apontava. Por um instante o quarto ficou em silêncio de novo. Um silêncio que foi quebrado pela voz de Dona Aurora. Não era a voz fraca e arrastada que eu estava acostumado a ouvir. Era firme, clara, como se ela estivesse conversando com alguém sentado bem ali na frente dela. Ela olhava para o canto vazio perto da janela. Não precisa se esconder, eles nunca foram de acreditar. As filhas se entreolharam e os ombros de Luzia caíram como se ela tivesse desistido de tudo. Regina levou a mão à boca e começou a chorar baixinho, um choro contido, de quem já não tem mais forças. Ela está delirando de novo. Regina sussurrou para mim mais como uma justificativa para si mesma do que para mim. Mas não parecia delírio. Eu já tinha visto muitos pacientes em delírio. Eles ficam confusos, agitados, as frases não têm conexão. Dona Aurora estava perfeitamente calma e lúcida, lúcida até demais. Você se lembra daquela viagem? Ela continuou. Um sorriso apareceu no rosto fino dela. Para pagar a promessa da Regina, quando ela era pequena e ficou doente. Um sol para cada um, o ar cheio de poeira da estrada de terra. Eu estava tão cansada, mas você veio comigo. Pousou no meu ombro e ficou ali o caminho inteiro. Me fez companhia. Eu fiquei parado no meio do quarto. Meu treinamento, meu instinto profissional, tudo me dizia para sair dali, registrar o episódio como delírio e seguir a ronda. Mas eu não conseguia me mover. Eu olhava para os olhos dela que brilhavam com a lembrança e depois para o canto vazio. Não havia nada lá, nada. Mas a convicção na voz dela era tão forte, tão real, que por um instante eu quase esperei uma resposta. As filhas choravam abertamente agora. Para elas, a mãe estava perdida em memórias, conversando com uma invenção da própria cabeça. Mas para mim, parecia outra coisa. Parecia uma despedida. Ela riu um som baixo e rouco. E na chácara do meu pai, as jabuticabeiras carregadas. Você sempre sabia qual era a mais doce. Subia no tronco escuro e ficava me esperando. Minha amiga, sempre foi minha amiga. A palavra amiga ficou martelando no silêncio do quarto. Ela não estava falando de uma pessoa. Ela descrevia os movimentos, o jeito de pousar no ombro, de subir no tronco, como um inseto, como uma mariposa, a mesma que Luzia jurou estar espantando minutos antes. Eu senti um arrepio estranho, um gelado que não era do ar-condicionado. Era a certeza de que eu estava testemunhando algo que não deveria, algo que nenhuma faculdade ou livro de medicina poderia explicar. Ela ficou em silêncio por um longo tempo depois disso, apenas com um sorriso no rosto. Eu finalmente consegui recuar, saí do quarto sem fazer barulho e fechei a porta devagar. Minhas mãos tremiam um pouco. A imagem daquela senhora conversando com o nada com tanto carinho e intimidade não saía da minha cabeça. 2 horas depois, o alarme do monitor de Dona Aurora soou no posto de enfermagem. Um som contínuo, sem urgência, que indicava o fim. Quando cheguei ao quarto 107, as filhas já estavam de pé ao lado da cama de mãos dadas. Dona Aurora tinha morrido. O rosto dela estava sereno, quase como se o sorriso da conversa anterior tivesse ficado ali, congelado. Fiz os procedimentos que a minha função exigia. A papelada, as notificações. Tudo no automático, enquanto minha cabeça repassava a cena da conversa com a amiga. Com a morte dela, o episódio deveria ter se encerrado. Um caso clínico curioso, um delírio diferente no fim da vida. Era o que eu repetia para mim mesmo. Mas não foi assim. Eu não conseguia tirar da cabeça aquela sensação de ter visto algo proibido. Nos dias seguintes, o hospital pareceu diferente. Os corredores que antes eram apenas longos, agora pareciam ameaçadores. Eu me pegava olhando 2 vezes para as sombras nos cantos, para qualquer movimento rápido no canto do olho. Na minha cabeça eu sabia que era sugestão, o estresse do trabalho falando mais alto. Mas o sentimento era outro. Era uma expectativa, quase uma certeza de que eu veria algo. E eu vi, ou acho que vi. Umas 2 noites depois eu estava fazendo a ronda
e precisei passar pelo corredor do quarto 107. O quarto estava vazio, claro. A porta estava encostada e a equipe de limpeza já o tinha deixado impecável, pronto para o próximo paciente. Por uma curiosidade doentia, eu parei e espiei pela fresta. A cama vazia, o quarto iluminado só pela luz fraca que entrava da janela. E foi na janela que eu vi. Do lado de fora, pressionada contra o vidro, havia uma forma escura, grande, com o contorno irregular de asas. Uma mariposa. Ela batia no vidro, mas sem fazer barulho algum. Um movimento ritmado, desesperado ou insistente, não sei dizer. Senti um arrepio na nuca. Fiquei ali olhando, incapaz de me mexer ou de chamar alguém. Quem acreditaria? O técnico de enfermagem vendo a assombração. Um colega passou atrás de mim. A sola do sapato fez um barulho no piso e eu me virei por instinto. Foi um segundo. Quando olhei de volta para a janela, não havia mais nada. A partir daquela noite, o meu trabalho ficou insuportável. Cada turno era uma contagem regressiva para ir embora. Eu evitava passar pelo corredor do quarto 107. Fazia um desvio mais longo se fosse preciso. Comecei a ter dificuldade para dormir. Fechava os olhos e a imagem daquela forma escura batendo no vidro vinha na minha mente. Eu tentava me convencer de que era o cansaço, que minha cabeça estava exausta e criando coisas. Mas a clareza da imagem, tanto da conversa de Dona Aurora quanto da mariposa na janela, era forte demais para ser só imaginação. Foi numa tarde de folga em casa, enquanto eu olhava para o nada na parede da sala, que uma memória antiga veio com tudo. Uma lembrança que estava enterrada tão fundo que eu nem sabia que existia. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos na casa da minha avó. Era uma casa simples com um quintal grande. Uma mariposa preta, enorme, entrou na cozinha. Eu, moleque, peguei um chinelo para matar o bicho. Minha avó arrancou o chinelo da minha mão com uma agilidade que eu não lembrava que ela tinha. O rosto dela estava sério, quase assustado. Não se mata, menino, ela disse com a voz firme. Nunca se mata uma bruxa. Só se põe para fora com cuidado. Ela vem deixar um recado. Não veio para brigar. Bruxa. Era como minha avó chamava. Ela pegou um pano de prato e, com uma delicadeza que contrastava com o medo em seus olhos, foi guiando a mariposa para a porta dos fundos até ela sair. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça. É bruxa. Recado. Foi o gatilho. Na mesma hora, sentei na frente do computador. Meus dedos tremiam um pouco enquanto eu digitava na busca. Significado mariposa preta. Os resultados foram aparecendo um a um, e cada link que eu abria me revirava o estômago. Em muitos lugares a associação era a mesma. A mariposa negra não era só um mau agouro. Era uma guia, uma companheira de viagem das almas. Um espírito que vinha buscar quem estava partindo, a amiga de Dona Aurora. Aquilo mudou tudo. Não era mais uma coincidência, um delírio ou uma superstição boba da minha avó. As coisas se encaixaram de um jeito horrível, lógico dentro da sua própria loucura. A conversa da senhora não era com o vazio, a aparição na janela não era um delírio meu. Era a guia, a amiga, talvez esperando que o quarto ficasse vago. Talvez ela não estivesse mais esperando para levar alguém. Talvez, ao ser vista por mim, um estranho no ritual, ela tivesse encontrado um novo interesse. Uma nova companhia para assombrar antes de guiar. Eu não aguentei ficar naquele hospital, pedi demissão 1 mês depois. Inventei uma desculpa qualquer, disse que tinha encontrado uma oportunidade melhor. A verdade é que eu não suportava mais o silêncio dos corredores à noite, a luz pálida das lâmpadas, a sensação constante de estar sendo observado. Mudei para uma clínica de bairro, com horário diurno, barulho de gente, de trânsito. A vida normal, barulhenta e caótica, era o meu refúgio. Aos poucos a lembrança começou a aparecer com o que deveria ter sido desde o início. Um pesadelo, um episódio de estresse agudo, uma alucinação causada por noites mal dormidas e o peso emocional do trabalho. Eu estava quase convencido disso. Quase. E até ontem à noite, eu cheguei em casa cansado como sempre. Tomei um banho, fiz um lanche. Tudo normal. Fui ao banheiro para escovar os dentes antes de dormir. Fiquei me olhando no espelho por um instante, vendo o meu próprio rosto, mais velho e mais abatido do que eu me lembrava.
E foi quando eu vi. Não foi de relance. Não foi uma sombra no canto do olho. Estava lá, nítido, no meu reflexo. Pousada no ombro da minha imagem no espelho, estava a mariposa. Enorme, as asas de um preto aveludado, as antenas se movendo lentamente. Eu travei, fiquei sem ar, olhei por cima do meu ombro real. O banheiro estava vazio, não havia nada ali comigo. Voltei o olhar para o espelho e ela continuava lá, agarrada ao meu reflexo, olhando para mim de dentro do vidro. Naquele momento eu entendi tudo, com uma clareza que me apavorou. A amiga de Dona Aurora, a bruxa da minha avó. Ela não estava perdida. Não estava procurando o quarto 107. Ela tinha encontrado o seu próximo destino, e desta vez a conversa de despedida seria a minha. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.